Gente, na aula de hoje nós vamos conversar sobre contagem recíproca de tempo de contribuição. E eu coloquei aqui uma interrogação só para chamar a atenção de vocês, que no caso da Lei 8.213, ela ainda tem aqui no título contagem recíproca de tempo de serviço, quando na verdade já deveria estar aí contagem recíproca de tempo de contribuição. A Lei 8.213 trata dessa matéria no artigo 94 e diz que para efeito de benefícios previstos no regime geral ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana e do tempo de contribuição ou de serviço na administração pública, de serviço até um dado momento, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. Então, o que é a contagem recíproca? Nós sabemos que são vários os regimes básicos. Nós temos o regime geral de previdência e temos inúmeros regimes próprios de previdência social instituídos no âmbito da administração pública e que protegem servidores efetivos e militares. Muitas vezes a pessoa ela desenvolve atividades no âmbito do regime geral, depois ela faz um concurso, passa a ser servidora efetiva, protegida de regime próprio. Ela pode levar o tempo de contribuição para o regime geral, para contar esse tempo junto com os outros anos de contribuição lá no serviço público? Perfeitamente. Existe a previsão de contagem recíproca de tempo de um regime para outro, e depois os regimes se compensam financeiramente. Então, nós temos aqui um segurado do regime geral, que ele foi segurado durante 10 anos, trabalhava numa empresa privada, só que esse nosso segurado, ele foi aprovado em um concurso público para um cargo efetivo federal. Então, ele sai da iniciativa privada e vai agora ser servidor público efetivo. E como servidor público efetivo no âmbito federal, ele é amparado por regime próprio. Então, ele era da iniciativa privada, agora ele é um servidor público, protegido por regime próprio. E o que há de ser desses 10 anos aí que ele contribuiu para o regime geral, na época que ele era da iniciativa privada, tá? O que vai acontecer? Ele vai pedir no regime geral uma certidão de tempo de contribuição, de modo a averbar esses 10 anos de tempo de contribuição que ele tinha do regime geral no âmbito do serviço público. Então, ele vai levar a certidão para o serviço público, conta esses 10 anos junto com o tempo que ele vai contribuir para o regime próprio. O que acontece depois? 25 anos depois, ele já tinha esses 10 anos que estão aqui. Esse moço, 25 anos depois, chega a hora dele se aposentar. O que acontece? Como ele já averbou esses 10 anos aqui, ele vai somar com esses 25 anos de tempo de contribuição, de modo que ele vai ter, então, 35 anos de tempo de contribuição. Nesse momento em que ele vai se aposentar, o regime geral vai repassar valores para o regime próprio, participando assim do custeio do pagamento dessa aposentadoria. Parte da aposentadoria que vai ser paga pelo regime próprio vai ser com recursos originados do regime geral, porque a Constituição determina que seja feita a compensação financeira. Vieram do regime geral para o próprio 10 anos de tempo de contribuição. Também tem que vir os recursos, no sentido de que esses recursos advindos do regime geral sejam utilizados pelo regime próprio para pagar essa aposentadoria por tempo de contribuição desse servidor. Vamos lá. Só que tem que ser garantida a reciprocidade. Do mesmo jeito que nesse nosso exemplo aqui foi emitida uma certidão do regime geral aqui para o regime próprio, tá? No sentido de que o regime próprio contasse aqueles 10 anos de
contribuição certificados, a recíproca também tem que acontecer. Se o indivíduo era antes servidor público, contribuía para, estava no serviço público, contribuía para um regime próprio. Esse regime próprio emite uma certidão de tempo de contribuição que vai ser levada para o INSS, de modo que esse tempo certificado pelo próprio vai ser contado com os demais meses de contribuição efetuadas aqui para o regime geral. De acordo? Vamos lá. Então, essa compensação financeira vai ser feita ao sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço, conforme dispuser o regulamento. Então, vamos ver aqui. O indivíduo tinha, no âmbito do regime próprio, 10 anos de tempo de contribuição. Aí ele passa a ser segurado do regime geral, onde ele efetua contribuições durante 25 anos. Esse período aqui vai ser certificado, é emitida uma certidão de tempo de contribuição que é trazida para cá. De modo que eu vou ter condição de somar os 10 anos que vem lá do regime próprio com os 25 anos de contribuição para o regime geral. O segurado tem, então, 35 anos de tempo de contribuição e pode se aposentar. Ora, se a aposentadoria está sendo concedida aqui pelo regime geral, o regime geral vai ter que ser compensado pelo outro regime ou pelos outros regimes de onde veio esse segurado antes. Ele era antes servidor estadual protegido por regime próprio, mas ele poderia ter sido, no momento anterior, servidor de um município também amparado por regime próprio. Então, os demais regimes para os quais ele contribuiu, e de onde ele trouxe uma certidão para averbar o tempo no âmbito aí do regime geral, vão ter que compensar financeiramente o regime geral, porque é o regime geral, nesse nosso exemplo aqui, que vai aposentar esse indivíduo, porque é sempre o regime ao qual ele está vinculado, quando implementa as condições, que se responsabiliza pelo pagamento da aposentadoria. As regras que vão ser aplicadas são as regras do regime geral. Não se computa para tempo de contribuição, para efeito de benefícios previstos em regimes próprios de previdência social, o período em que o segurado, contribuinte individual por conta própria ou facultativo tiver contribuído na forma aí do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212. Ele estava contribuindo naquela sistemática da inclusão previdenciária. Então, o período de contribuição no sistema da inclusão previdenciária, com a contribuição menorzinha, 5% ou 11% de um salário mínimo, não é computado para contar como tempo de contribuição, não é incluído na certidão de tempo de contribuição. Vamos dizer que o nosso amigo aí tenha sido microempreendedor individual durante 3 anos. E pago contribuição previdenciária no percentual de 5% do salário mínimo durante esses 3 anos. Depois ele deixa de ser microempreendedor e passa a ser empregado de uma empresa por 4 anos, contribuindo normalmente, aqui não é mais inclusão previdenciária, com 8% sobre seu salário de contribuição. E ele, num terceiro momento, ele é aprovado em concurso público para um cargo efetivo, passando a ser servidor amparado por regime próprio. Como ele agora é amparado por regime próprio, ele vai querer levar o tempo de contribuição do regime geral para o regime próprio. Então, ele vai lá no INSS e pede uma certidão de tempo de contribuição. Ele entende que ele tem 7 anos de tempo de contribuição. Só que esse período aqui que ele contribuiu com 5%, infelizmente, não vai ser incluído na certidão. Só vai ser incluído este período aqui de 4 anos. Aí sim, porque ele pagou 8% sobre o salário de contribuição, não era inclusão previdenciária, porque quando o indivíduo é empregado, ele contribui, aí o empregador também contribui, a contribuição é bem mais alta.
esse período aí de 4 anos de tempo de contribuição vai ser contado. Então, nesse caso, o INSS vai emitir uma certidão de tempo de contribuição só com 4 anos. Não vai incluir na certidão de tempo de contribuição os 3 anos em que ele pagou apenas 5% sobre um salário mínimo. Agora, se ele resolver, onde pagou 5%, a cada mês que ele pagou 5%, ele pagar mais 15%, totalizando assim uma contribuição mensal de 20%, tá? Ele paga, né, esses 20% com juros. A cada mês que ele pagou 5%, ele complementa com 15%, né, acrescido de juros, formando uma contribuição final no mês de 20%. Aí sim, pronto, agora ele vai conseguir levar os 3 anos de contribuição, juntar com os 4 e ter a certidão de tempo de contribuição com 7 anos de tempo de contribuição para levar para o regime próprio. O artigo 95 foi revogado. O artigo 96, tá? Ele nos diz que alguns períodos não poderão ser contados como, né, tempo de contribuição, incluídos na certidão de tempo de contribuição que vai ser levada para outro regime. Então, o tempo de contribuição ou de serviço será contado de acordo com a legislação pertinente, mas observadas as seguintes normas. Vamos ver o que ele nos diz aqui. Não se pode contar tempo em dobro ou em outras condições especiais. Então, aquelas situações anteriores no tempo, onde uma licença-prêmio não gozada era contada em dobro para aposentadoria, né, por tempo de serviço lá atrás, isso não pode mais acontecer. A partir da emenda 20, eu não posso fazer contagem em dobro de licença-prêmio, nem contagem em dobro de qualquer outro período. Assim como eu não posso também ter, né, contagem de tempo em condições especiais, no sentido de contar, por exemplo, o ano do marítimo embarcado era um período muito mais curto do que 365 dias, mas contava como se ele tivesse trabalhado por 365 dias. Isso não pode acontecer mais, tá? Porque não se conta, né, de forma especial. Essas condições especiais de contagem não são mais permitidas. Também outra norma, é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada quando eles forem concomitantes. Por exemplo, de manhã, o nosso amigo trabalha aqui numa empresa privada. De tarde, tá, o nosso amigo é servidor público. E ele está nessa condição há 10 anos, com 2 atividades concomitantes. Quanto tempo de contribuição ele tem? Porque são 10 aqui, 10 aqui. Mas como são atividades concomitantes, ele tem apenas 10 anos de tempo de contribuição. Eu não posso somar esses 10 anos aqui, com esses 10 anos aqui dá 20 anos, jamais. Não posso somar tempo de atividade na iniciativa privada, de atividade no serviço público, quando eles são, né, concomitantes esses períodos. Muito bem. Outra regra, não se conta por um sistema o tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria por outro sistema, né, de previdência. Então, vamos dizer que um indivíduo, ele tenha 2 anos de serviço militar. Depois, ele passa a ser médico, faz um concurso, tá, e ocupa um cargo federal, ele é servidor efetivo federal, amparado por regime próprio, e ele atua também como profissional liberal no seu consultório, que é uma atividade, né, no âmbito do regime geral, que ele seria um contribuinte individual. O que vai acontecer? Esses 2 anos de serviço militar, ele pode levar para qualquer um deles, mas se ele trouxer para cá para contar esses 2 anos de serviço militar para o regime próprio, ele não pode também trazer isso aqui para cá. Isso aqui não pode acontecer, tá? O período de serviço militar só vai ser contado para um dos regimes, tá? Não pode ser contado para os 2. O tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e multa de 10%. Então, aqui, inclusive, esses juros têm um patamar máximo de 50%. Então, opa, eu voltei. Então, vamos dizer
que um indivíduo exerceu atividade por conta própria em 1958 e 1959, lá no tempo antigo, tá? E ele quer contar esse período como tempo de contribuição. Veja que quem exercia atividade por conta própria em 1958 e 1959, essa atividade não determinava a filiação obrigatória à Previdência Social. Então, né, esse indivíduo na época não contribuía, porque não era obrigado a isso, e agora, para se aposentar, ele gostaria muito de contar esses 2 anos onde ele não contribuiu, porque a lei não o obrigava. Ele pode contar esses 2 anos? Tá? Pode, desde que ele comprove a atividade nesse período, desde que ele indenize as contribuições relativas a esse período de filiação obrigatória, ele vai poder contar como tempo de contribuição. A forma de calcular a base dessa indenização, que vai ser paga para cada mês incluído nesse período, depois eu explico para vocês, quando a gente estiver examinando a Lei 8.212 e o regulamento na parte de custeio. Então, calculada essa base, aplica-se uma contribuição de 20%, isso para cada mês de 1958 e 1959, tá? E essa contribuição, assim calculada, vai ser acrescida de juros e de multa. Tá? Juros de 0,5% ao mês, capitalizados anualmente até um máximo de 50%, e multa de 10%. Aqui temos um dispositivo, artigo 97 da Lei 8.213, que é um dispositivo que não pode mais ser aplicado, tá? Ele ainda trata de aposentadoria por tempo de serviço, aqui o artigo 97, dizendo o seguinte, que a aposentadoria por tempo de serviço, com contagem de tempo na forma dessa seção, será concedida ao segurado do sexo feminino a partir de 25 anos completos de serviço e ao segurado do sexo masculino a partir de 30 anos completos de serviço, ressalvadas as hipóteses de redução previstas em lei. Ora, número 1, a aposentadoria por tempo de contribuição e não por tempo de serviço. E a aposentadoria por tempo de contribuição, na regra de hoje, se dá aos 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e aos 35 para o homem. Então, vocês não queiram saber desse dispositivo, porque não é a regra atualmente em vigor, tá? Outra regra que eu coloquei em interrogação aqui, porque a gente tem que questioná-la, é o seguinte: quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, né, se for segurado do sexo feminino e 35 se do sexo masculino, o excesso não será considerado para qualquer efeito. Ora, agora é a época do fator previdenciário. E o fator, ele é calculado tendo em vista, né, o tempo de contribuição como uma das variáveis para o cálculo. Então, aqui, né, nós temos uma outra parte. Mas, claramente, aqui também tem a variável tempo de contribuição e aqui temos tempo de contribuição para cálculo do fator. E eu vou considerar, sim, qualquer tempo excedente de 30 e 35 anos de contribuição será considerado e vai servir para aumentar, né, o resultado aqui dessa fórmula. O fator fica maior quanto mais tempo de contribuição tiver o segurado ou a segurada. Artigo 99. O benefício resultante de contagem de tempo de serviço, de tempo de contribuição, na forma dessa seção, será concedido e pago pelo sistema que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo e calculado na forma da respectiva legislação. Deixa eu ver o que vem adiante. Então, o servidor público, tá? Ele é hoje amparado por regime próprio. Antes ele era do regime geral, trabalhava numa empresa privada, tá? Trabalhou por 10 anos, só que ele passa num concurso e passa a ser um servidor amparado por regime próprio. O que ele faz? Ele leva a certidão de tempo de contribuição emitida pelo INSS para o serviço público para contar os 10 anos junto com o tempo de contribuição que ele ainda vai fazer aí no regime próprio, né? Quando ele fosse aposentar, ele está vinculado ao serviço público e amparado pelo regime próprio. Quem é que vai aposentar esse servidor? O regime próprio, segundo as regras aplicáveis ao regime próprio. Então, ele vai se aposentar
por tempo de contribuição e idade. Esse segurado aí, que antes, se estivesse no regime geral, se aposentaria por tempo de contribuição sem idade mínima, como agora ele é servidor amparado por regime próprio, e é o próprio que vai aposentá-lo, ele vai ter que ter 35 anos de tempo de contribuição e a idade de 60 anos, tá? Enquanto ele não completa a idade, aqui ele não se aposenta. Então, o regime que aposenta é aquele onde ele está vinculado no momento do implemento das condições. Vamos examinar agora o que nos diz o regulamento sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, na verdade, sobre a contagem recíproca do tempo de contribuição, né? Mas antes de entrar nas disposições sobre a contagem recíproca, vamos examinar uns artigos que, né, antecedem essa contagem, porque eles são importantes também para a gente entender, né, o que vem adiante. Então, diz o artigo 121, tá? Que o reconhecimento de filiação é o direito do segurado de ter reconhecido em qualquer época o tempo de exercício de atividade anteriormente abrangida pela Previdência Social. Então, o segurado ele tem o direito de reivindicar o reconhecimento de um período de filiação. Agora, esse período de filiação vai ser contado como tempo de contribuição, vai ser incluído numa certidão de tempo de contribuição que ele queira levar para outro regime, somente se ele indenizar as contribuições do período. Então, né, o reconhecimento de filiação no período em que o exercício de atividade remunerada não exigia filiação obrigatória à Previdência Social, somente será feito mediante indenização das contribuições relativas ao respectivo período. Tá? Então, vejam aqui. O indivíduo, ele exercia uma atividade remunerada que não obrigava a filiação à Previdência Social. Hoje, ele quer que esse período de atividade seja reconhecido, que seja reconhecida a filiação desse período anterior. Para que isso aconteça, ele vai precisar indenizar as contribuições mês a mês para esse período. O valor a ser indenizado para o período que ele quer reconhecer pode ser parcelado, mediante solicitação do segurado. Mais adiante nós vamos conhecer como é que funcionam os parcelamentos, tá, de contribuições de segurados, de empresas. E aqui ele referencia, tá? Olha, o valor a ser indenizado poderá ser objeto de parcelamento mediante solicitação do segurado, de acordo com o disposto no artigo 244, que a gente vai examinar depois, mas observado o parágrafo 1º do artigo 128. Eu já trouxe aqui o artigo 128. O artigo 128 trata da certidão de tempo de contribuição e diz que essa certidão de tempo de contribuição anterior ou posterior à filiação obrigatória à Previdência, somente será expedida mediante a observância do disposto nos artigos 122 e 124. E temos que, aí no parágrafo 1º, a certidão de tempo de contribuição para averbar tempo em outros regimes de previdência somente será expedida pelo INSS após a comprovação da quitação de todos os valores devidos, inclusive de eventuais parcelamentos de débito. E o artigo 122 nos diz que, para fins de concessão de benefício constantes das alíneas A a E e H do inciso 1 do artigo 25, não se admite o parcelamento de débito. Então, quais são as prestações que, para serem concedidas, o indivíduo tem que estar em dia, o segurado tem que estar em dia com as contribuições, tem que ter quitado o eventual parcelamento que ele tenha solicitado. Então, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente, conforme vimos aqui, tá? Para sua concessão, não se admite parcelamento. Significa dizer que, se existe um parcelamento, o indivíduo tem que quitar esse parcelamento para conseguir o benefício. Muito bem. E o artigo 123 nos diz que, para fins de concessão de benefícios, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural
anteriormente à competência, novembro de 91, será reconhecido desde que devidamente comprovado. Então, vamos dizer o seguinte, tá? Parágrafo único, vou ler logo aqui, depois a gente volta neles. Para fins de contagem recíproca, o tempo de serviço a que se refere o caput somente será reconhecido mediante a indenização das contribuições do período. Então, vamos ver aqui. Vamos dizer que eu tenho um indivíduo com tempo de serviço rural antes de novembro de 91. Tá? Nesse período, ele tinha 10 anos de tempo de serviço rural. E ele passa depois a ser empregado de um supermercado durante 25 anos a partir de novembro de 91. Então, até antes de novembro de 91, ele tinha 10 anos de serviço rural, depois ele foi trabalhar no supermercado, onde ele ficou por 25 anos. Ora, se ele está trabalhando como empregado de um supermercado, ele continua como segurado do regime geral, e é o regime geral que vai aposentar esse indivíduo quando ele completar o tempo. Então, completou, né, os 25 anos no supermercado, como ele vai se aposentar no regime geral, eu vou poder juntar esses 25 anos com os 10 anos de serviço rural, tendo um tempo total de 35 anos de tempo de contribuição, porque aquele período de serviço rural vai ser contado junto com o período do supermercado, e esse senhor aqui vai ter aposentadoria por tempo de contribuição no âmbito do regime geral sem problema nenhum. Agora vamos para outra situação. Tem um indivíduo que tinha 10 anos de tempo de serviço rural antes de novembro de 91. Só que ele faz um concurso público e torna-se um servidor efetivo lá do município dele, amparado por regime próprio a partir de novembro de 91. Quando ele passa no concurso, ele solicita junto ao INSS certidão de tempo de contribuição referente a esses 10 anos de serviço rural. Aqui ele era do regime geral, agora ele é do regime próprio, mas ele quer trazer aqueles 10 anos de serviço rural para contar no âmbito do regime próprio. Então, ele se dirige ao INSS, pede uma certidão de tempo de contribuição referente ao exercício de atividade rural. O que acontece? Sem contribuição referente a esses 10 anos de serviço rural, nada de certidão de tempo de contribuição. O INSS não vai emitir, porque, como diz o nome, a certidão é de tempo de contribuição. E ele só tem tempo de serviço, e o INSS não emite certidão de tempo de serviço. Então, sem fazer a contribuição relativa aos 10 anos, sem indenizar esse período, o INSS não emite a certidão. Agora, se esse segurado, ele indeniza as contribuições referentes aos 10 anos de serviço rural, anteriores a novembro de 91, ele vai obter a certidão com esses 10 anos para levar lá para o regime próprio e averbar esses 10 anos junto ao serviço público, ok? Então, é por isso que aqui diz o seguinte, voltando. Vamos voltar mais um pouquinho. Para fins de concessão de benefícios do regime geral, o tempo de serviço prestado pelo trabalhador rural anteriormente à competência novembro de 91 será reconhecido, desde que devidamente comprovado. Então, se ele vai se aposentar no próprio regime geral, ele é segurado do regime geral, os 10 anos de serviço rural anteriores a novembro de 91 serão contados para compor os 30, se for mulher, 35 anos de contribuição se for homem, tá? E ele se aposenta. Agora, para fins de contagem recíproca, ou seja, para ele levar essa certidão com esses 10 anos do regime geral para o regime próprio, porque agora ele é um servidor público amparado por regime próprio, esse tempo de serviço rural somente será reconhecido mediante a indenização das contribuições relativas a esse período. E depois nós vamos aprender a fazer esse cálculo. Então, vamos aqui, tá? Muito bem. E vamos agora conversar sobre a retroação da data do início das contribuições, mas só na outra aula. Até a próxima aula, gente.